Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer para você que esse vídeo é um vídeo de cunho jornalístico. Então, as informações que eu vou passar aqui, obviamente, aquilo que eu tenho visto na televisão, aquilo que eu tenho vivido, né? A minha experiência pessoal e relatos também de pessoas que são meus amigos e que trabalham na área de saúde, trabalham na área de educação, trabalham na área de advocacia aqui na Itália. Então, se você não quer ouvir coisa triste, dá uma pausa e vai para outro vídeo, porque infelizmente a gente não tem nada a se comemorar hoje. Os números já foram atualizados e hoje, 31 de março, são mais 837 mortes. Quando a gente pensa no sistema, no colapso, né, do sistema hospitalar, a gente foca muito nos hospitais e esquece que por detrás disso tudo existe uma cadeia enorme de pessoas, né? A gente tem que pensar na equipe de médicos e enfermeiros, a gente tem que pensar naquelas pessoas que fazem a limpeza do hospital, as empresas que fazem o recolhimento do lixo hospitalar, as empresas que fabricam os materiais hospitalares, ambulâncias, motoristas, cemitérios, necrotérios, crematórios, institutos médicos legais, funerárias, produção de caixão especial, uma série de coisas, tudo, absolutamente tudo que envolve a saúde está interligado e está colapsado. Entrou em colapso total e absoluto. Então, a essa altura do campeonato, já não faz mais diferença se morre 100, se morre 10, se morre 800, do ponto de vista do caos. Porque o caos já está instalado e já é irremediável, né? Aqui a gente passa os dias esperando só a contagem de mortes, porque não tem nenhuma novidade positiva, não tem nada que se possa fazer nesse momento, né? É uma coisa que realmente saiu do controle. Nesse exato momento, muitos dos corpos agora, já faz uns 3, 4 dias, que eles estão sendo acomodados já em pistas de patinação de gelo. Não tem mais espaço em cemitérios, não tem mais espaço em lugar nenhum para essas pessoas. E elas não podem ficar assim, simplesmente dentro de um caixão ou dentro de um saco plástico esperando a sua hora de ser cremada, até porque isso demora muito tempo, né? Uma cremação demora por volta de 4 horas. Então, um crematório, ele consegue cremar no máximo 6 pessoas, né? Um crematório não pode colocar 10 caixões ou 10 sacos ali para serem cremados. Então, é um processo demorado, é um processo que exige pessoal também, e desse ponto de vista, a gente tem que considerar que não são máquinas trabalhando, né? Quando a gente considera o pessoal da saúde, a gente está falando de pessoas que vão precisar voltar para algum lugar para descansar, para comer, para dormir, porque eles vêm de turnos assim enormes, às vezes de 24 horas, às vezes de 40 horas. Então é muito desgastante tudo isso, fora as baixas, né, que a gente teve aqui de médicos, foram mais de 30 médicos que morreram, são já 3 enfermeiras que se suicidaram, porque imagine a pressão de uma pessoa ter que olhar para a carinha de alguém e falar assim: você não vai viver, eu vou ter que escolher o outro porque tem mais chances que você. Então, assim, a gente lamenta muito, muito pela vida dessas pessoas, porque a gente não pode imaginar o peso da responsabilidade de você ter que fazer uma escolha dessa, que é prevista pela medicina, mas a gente é ser humano, né? A gente não se baseia em metodologias, a gente é ser humano. Então, assim, é muito difícil. Essa semana, o Corpo de Bombeiros tem passado em várias casas, várias clínicas, em vários asilos, para recolher os mortos. Recolher lá as pessoas que morreram em casa, que morreram nas clínicas. Muitos desses velhinhos, muitas dessas pessoas morreram dentro de casa, sozinhas. Uns de coronavírus ou do Codiv, outras por outros motivos, né? Porque as pessoas continuam morrendo normalmente, o mundo não mudou, as pessoas continuam tendo infarto, as pessoas continuam tendo AVC, as pessoas continuam tendo complicações cirúrgicas, as pessoas continuam tendo problemas. E nesse momento, ninguém pode ir para um hospital.
Não existe vaga para absolutamente ninguém. Então a gente vive num eterno e num constante desespero aqui, num medo de não adoecer. Nada pode acontecer nesse momento, porque a gente sabe que não tem para onde ir, não tem para onde correr. Então é uma pressão psicológica também. Toda vez que você vai sair de casa para ir no mercado, é um estresse, tem fila, tem o medo, são os bloqueios, são as blitz. Então é tudo muito estressante. Eu, como tenho dito aqui, falei no último vídeo, eu assisto muito pouco a TV. Ligo 1 e meia, para ver o que está acontecendo, para obter as informações, porque são importantes, né? Uma das últimas informações é que a quarentena nossa aqui, até o dia 13 de abril, foi prorrogada para mais 15 dias. Ou seja, eu particularmente já venho de uma quarentena desde o dia ou desde antes de 20 de abril. Tanto é que no dia 28 de abril eu gravei um vídeo no qual eu ainda um pouco ignorante, né, referente aos fatos, aquilo que estava acontecendo, ainda expresso um pouco da minha indignação das pessoas estarem recolhidas dentro de casa, mas depois eu entendi. Então é tudo muito, muito, muito dolorido, tudo muito difícil. As pessoas não podem se despedir, as pessoas não podem fazer um funeral. Agora as pessoas não têm nem mais onde serem colocadas e isso causa uma dor assim enorme. Um dos telejornais que eu assisti aqui, em uma das televisões, eu não sei nominar qual, porque a gente nem presta atenção em que canal que a gente está. Num daqueles dias que morreram quase 1000 pessoas aqui na Itália, o apresentador, ele visivelmente emocionado, ele falou assim, olha, nós não temos palavras. A gente só vai mostrar imagens, porque a gente não tem mais o que dizer. E eles passaram ali 15, 20 minutos só mostrando imagens de tudo aquilo que estava acontecendo. E no final, eles já emocionados com tudo aquilo, eles encerraram o telejornal. Então, assim, a gente está realmente sem palavras diante de tudo aquilo que está acontecendo, um pouco anestesiados, né? E nos solidarizamos com essas pessoas que estão sofrendo, porque aqui é um sofrimento imenso, né? Essas pessoas que estão morrendo, jovens, muitos jovens estão morrendo, mas também muitos idosos, a partir de 60 anos, têm morrido. Essas pessoas aqui na Itália, elas têm um valor diferenciado, elas têm um tratamento diferenciado, né? Muitos deles são pontos de equilíbrio das famílias, né? Tanto como materialmente falando, financeiramente falando, mas a questão de presença mesmo, é o ponto de equilíbrio, são as colunas das famílias que estão ruindo, que estão indo embora. Então as famílias aqui, elas têm sofrido muito, né? Tem pessoas aqui que perderam pai, mãe, avô, avó, tio e ficaram sozinhas, não sabem o que fazer da vida. Aqui está todo mundo consciente dos problemas econômicos que o país vai ter. Aqui as pessoas sabem fazer conta matemática e elas sabem que não tinha outro jeito nesse momento. Não tinha outro jeito, não tem outro jeito. Não é um problema que existe uma solução milagrosa onde ninguém vai se prejudicar. Todo mundo vai se prejudicar e aquilo que está se fazendo aqui e no mundo inteiro é simplesmente qual é o método que a gente vai perder menos pessoas. Esse método se chama quarentena. Esse método se chama fica em casa. Nesse momento. É a única coisa que a gente tem para fazer. E depois, se tiver cacos para juntar, a gente vai juntar. Porque quando a gente está vivo, a gente faz alguma coisa, a gente consegue sobreviver. O ser humano é forte, o ser humano é flexível. E aqui eu não estou desmerecendo em absolutamente nada as pessoas que têm se preocupado e reclamado com o que eu vou fazer sem dinheiro. É plenamente justificável. Então, assim, é muito difícil para todo mundo essa situação. Para todo mundo. Mas uma das coisas que eu tenho, assim, me emocionado aqui é a união das pessoas. É a união das pessoas. O senso de coletividade, de sociedade que eu tô vendo nesse país e na Europa em geral é um espírito de união muito forte. Então aqui não tem mais esquerda, não tem mais direita, porque o que tem no Brasil tem aqui. Várias ideologias, várias opiniões, várias divergências, várias inimizades, mas nesse momento está todo mundo concentrado numa coisa só.
salvar o país. Então, eu fico muito orgulhosa desse povo. É um povo que já superou outras guerras, né? E como que eles superaram? Unidos. Eles se uniram para um bem maior. Eles entenderam que aqui, uma andorinha só faz verão. E as andorinhas juntas, elas fazem todas as estações. Então, é emocionante ver aqui que as pessoas elas estão com medo, elas estão sofrendo, mas elas falam: nós vamos reconstruir esse país. Como a gente fez na Primeira Guerra, como fizemos na Segunda, como fizemos em outras pandemias, nós vamos erguer este país. Nós somos italianos. É isso que eles falam, é isso que eu ouço de muita gente aqui, das pessoas aqui que eu conheço. Eu pergunto para elas, e como vai ser? E eles falam assim: a gente sobreviveu a Mussolini, a gente sobreviveu a uma Segunda Guerra, a gente vai vencer, a gente vai reerguer este país. Nem que isso tenha que nos custar a vida, nós vamos reerguer este país. Então isso é muito emocionante de se ver, é muito bonito de se ver. Emociona a gente e nos dá força para ir adiante. Para ir adiante e honrar a vida daqueles que morreram e daqueles que continuam morrendo todo dia, sem nenhum atendimento. Volto a lembrar, as pessoas, uma grande maioria das pessoas que estão morrendo nesse momento, é porque não tem atendimento, não tem espaço mais, não tem lugar para absolutamente ninguém. E cada dia que passa, o sistema se enfraquece, porque os médicos vão ficando. O pessoal de saúde faz semanas que trabalha sem folga, sem trégua. Então tudo isso está sendo muito difícil, muito difícil. E tudo aquilo que a gente deseja e pede para que as pessoas no Brasil se espelhem na Itália daquilo que não se deve fazer e daquilo que se deve fazer. Aqui o prefeito de Milão pediu desculpas publicamente e outros governantes também pediram desculpa publicamente pelas asneiras que fizeram e pelas medidas erradas que eles tomaram, que resultou nesse caos, nessa coisa sem precedente na história desse país. Em nenhuma das guerras a Itália sofreu tanto. O mundo não sofreu em nenhuma outra guerra como está sofrendo nesse momento. Então a gente precisa agora realmente valorizar aquilo que tem valor, que é a vida. Aquilo que não tem preço, é a vida. Então fique em casa. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Até o momento é isso. A gente espera que numa próxima oportunidade a gente possa ter alguma coisa de mais positivo para contar. Enfim, protejam-se. Fiquem em casa.